noite, sejam muito bem-vindos a mais um Jornal das 8. Hoje entrevistaremos um pesquisador e um economista para saber o que se passava e o contexto do que estava acontecendo no mundo no ano de 1975. Boa noite, Gleice, tudo bem? Gostaria que nos falasse um pouco, então, sobre o contexto da época. No Brasil, poderia nos dizer quem era o presidente? Boa noite, Marina. Será um prazer. O presidente do Brasil era Ernesto Geisel. Então nos fale um pouco dele. Ele era militar e governou o Brasil de 1974 a 1979. Foi representante da linha dura do Exército Brasileiro. E nos conte um pouco mais sobre o que estava acontecendo no país durante o ano de 1975. Durante a atuação de Ernesto, houve a redemocratização do país. E por fim, entrevistaremos o economista Leonardo Nardier para nos falar um pouco sobre como estava a economia durante o ano de 1975 no Brasil. No âmbito econômico, o governo de Ernesto Geisel esteve marcado por uma redução de crescimento. Leonardo, poderia nos contar um pouco sobre o famoso milagre econômico? O milagre econômico e o ato institucional número 5, AI-5, foram extintos do país. E o presidente dessa época, Ernesto Geisel, criou algum plano governamental para recuperar a economia do país? Para manter a economia aquecida, Geisel criou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Enfraquecido o poder da linha dura dentro do governo militar, Geisel consegue evitar que houvesse um golpe comandado pelo general Silvio Frota, extinguindo o ato institucional número 5. Assim, o país começava a se preparar para o próximo presidente, João Figueiredo, o último do regime militar. Após crises econômicas e políticas, o governo de Ernesto Geisel chega ao fim com a imagem de que a sociedade não aguentava mais os militares no poder. Portanto, foi um governo marcado pelos primeiros sinais de abertura do Brasil para a democracia por meio das eleições diretas, garantindo direitos que, ao longo da ditadura militar, foram deixando de existir. Bom, agora que os nossos pesquisadores foram embora, eu gostaria de colocar mais alguns pontos muito importantes e acontecimentos marcantes que aconteceram na época e no ano de 1975. Então, são acontecimentos muito valiosos que marcaram esse ano. A Guerra do Vietnã, marcada pelo horror das bombas de napalm, termina em 1975, dia 30 de abril. Os Estados Unidos, que era a maior potência mundial, sofreu a derrota histórica após 10 anos de conflito. Os americanos são retirados da embaixada por ordem de Ford e Saigon é tomada pelos revolucionários comunistas. A capital passou a se chamar Cidade de Ho Chi Minh. O desfecho da guerra começou a ser traçado em 27 de janeiro de 1973. No Brasil, após uma fracassada tentativa de golpe de Estado, o general Antônio de Spínola foge para a Espanha e depois ao Brasil, onde lhe é concedido asilo em 15 de março de 1975 pela ditadura militar brasileira. Nessa época, em 1975, o período era da arte moderna, e na arte moderna damos destaque para o pintor Plínio Salgado. 1975 também foi um ano muito triste, porque foi marcado pela morte de Érico Veríssimo. Foi o ano que este grande escritor brasileiro morreu, importante e consagrado para o nosso país. Foi um escritor brasileiro da segunda fase modernista, chamada de fase da consolidação, considerado um dos mais importantes escritores do século XX. Recebeu diversos prêmios. Entre eles, podemos destacar o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, concedido para ele em 1954. Também podemos destacar o importante Prêmio Jabuti, mais importante prêmio da literatura brasileira. Foi concedido a ele em 1965 pela obra Romance Embaixador. Gostaria de agradecer muito vocês pela participação aqui conosco. Eu adorei recebê-los e obrigada a todos pela audiência hoje no programa e uma boa noite para todos. Até o próximo programa, Jornal das 8. Boa noite.